assunto está bem em pauta agora com a questão do coronavírus, porque muitas pessoas que adquiriram o coronavírus, que pegaram essa doença, acabaram perdendo o olfato e muitas vezes o paladar, porque uma coisa está bem ligada na outra. E a gente vai falar sobre isso agora. A perda de olfato é um dos sintomas mais característicos da Covid-19. E com essa realidade, muitos perceberam a falta que faz sentir o cheiro das pessoas, das coisas e tudo mais que amamos, né? Visão, tato, audição, paladar e olfato. Cada um dos nossos sentidos tem importância fundamental no que somos, no que nos tornamos e na nossa evolução. Agora, se tem um sentido ligado diretamente aos sentimentos, esse é o olfato. Os odores estão presentes em tudo. O cheiro desperta amor, apetite, lembranças boas e ruins, saudade, vontade. É muita coisa para um nariz só. É o nosso sentido mais primitivo e também o menos explorado pela ciência. Para alguns animais é questão de vida ou morte. No homem, pode-se dizer que sua função é mais sensorial. O olfato ligado ao paladar torna possível diferenciar todos os sabores presentes no prato, tornando cada garfada uma experiência prazerosa. Agora, imagina não sentir mais o cheiro da comida da avó, ou lembrar aquela pessoa só de sentir de leve um perfume parecido. Saiba que isso existe e se chama anosmia. Situação que acarreta a perda total do olfato e vem se tornando frequente em pessoas vítimas da Covid-19. O que muitas pessoas não sabem é que existe tratamento e quanto antes começar, melhor as chances de recuperação. É sobre esse assunto que vamos falar agora no Revista da Manhã. Vamos conversar agora sobre uma questão que está afligindo muita gente, porque de repente está há meses, né, sem o olfato por conta da Covid-19. Vamos conversar sobre isso com a doutora Ieda Milas, otorrinolaringologista, clínica e cirúrgica. Bem-vinda mais uma vez, querida. Muito obrigada, Tudo prazer bem? estar aqui novamente. Prazer é todo nosso. Tá aí uma coisa que preocupa, né? Sim. Às vezes a pessoa está com alguns sintomas, fica na dúvida se é Covid, se é um resfriado, se é uma outra gripe, qualquer outro vírus, né? De gripe, tá ali com uma coriza, tá com uma dor de garganta. Aí, pumba, perde o olfato. Nesse caso, a gente pode dizer que é o crachá, que aí é só para fazer o exame para confirmação, né? Exatamente. Antes da Covid-19, a perda de olfato ela até acontecia, não é uma coisa nova para nós otorrinolaringologistas, o médico otorrino ele já está acostumado a lidar com esse tipo de problema, que acontecia, por exemplo, em algumas situações de rinocinusite crônica, alguns tumores, alguns resfriados e gripes até. Mas com a Covid-19, essa é uma das grandes marcas do coronavírus. Inclusive, em alguns países é até usado como teste de triagem, porque o sintoma da perda de olfato muitas vezes é muito mais comum do que a febre, por exemplo. É um dos sintomas mais comuns da doença. Sim. Então, hoje em dia, até que se prove o contrário, perda de olfato é Covid-19. E a pessoa também perde o paladar junto com o olfato no caso da Covid, ou é uma consequência da gente não sentir cheiro, também compromete o sabor? Essa é uma ótima pergunta. Os pacientes, eles sempre me perguntam isso. Na verdade, o que é o paladar? O que a língua é capaz de captar? A língua, ela sente o amargo, o azedo, o doce, o salgado e um quinto sabor que foi descoberto recentemente chamado umami. Como ele São chama? só umami. Umami? Foi descoberto por japoneses. É um sabor considerado um sabor gostoso, agradável, né? Que tem alguns peixes, crustáceos, é o glutamato. Enfim, são esses sabores só que a língua percebe. O olfato é todo o resto. Então, por exemplo, quando eu estou comendo uma carne, um churrasco e um feijão, quem diz para mim que é feijão e que é churrasco é o olfato. É mesmo? Porque ambos são salgados. A língua ela percebe. Então a língua tem essa limitação. Ela tem essa limitação. O restante é visual e o nariz. Isso. Então o nariz é o que percebe todas essas nuances que dá o sabor dos alimentos, como vocês agora mesmo estavam experimentando, né? Sim. E que é tão importante. O cheiro do gás na cozinha, quem percebe? Olfato. A diferença entre, como eu disse para você, entre o feijão e a carne, entre o arroz e, enfim, todos os alimentos, é o olfato que percebe isso. Mas a perda Por isso que está atrelado ao paladar. Agora, a perda do olfato na Covid, ela pode ser, ela tem alguma chance dela ser permanente ou todas elas são temporárias? Porque a gente percebe algumas pessoas que voltam em pouquíssimo tempo, outras que se estende por meses essa condição, mas eu não sei se a gente já tem tempo suficiente para dizer que pode ser permanente essa condição.
Excelente pergunta. Então, a perda de olfato na COVID, ela pode ser permanente, sim. Numa porcentagem pequena, ainda bem, já foram feitos vários estudos científicos a respeito disso. Ainda bem que é numa porcentagem pequena, mas o que determina muitas vezes o prognóstico da perda de olfato ser definitivo ou não, ou do tempo da perda de olfato, é o tratamento precoce. E muitas vezes a pessoa que pega a doença, ela não se atenta a isso, porque ela se preocupa, claro, né, com várias outras coisas, como as questões pulmonares, entre outras coisas, e o olfato às vezes passa despercebido. E às vezes o paciente ele vem nos procurar muito tardiamente, depois de meses de perda de olfato. E isso realmente dificulta o tratamento e é um dos fatores que faz com que isso possa se tornar mais permanente, vamos dizer assim. Então, existe um tratamento específico para perda de olfato, Existe. não é o tratamento precoce da COVID. Quem evoluiu para os casos mais graves tem mais chance de ficar com perda de olfato permanente? Não necessariamente. Depende muito da pessoa e da região que o vírus ataca, vamos dizer assim. Tá. Né? Tem pessoas que pegam Covid, mas que não evoluem com perda de olfato necessariamente. Porque no caso da Covid, o vírus, ele precisa fazer uma ligação nessa região aqui do teto do nariz, ó, que é onde a gente tem o que a gente chama de epitélio olfatório. É como se fosse uma pele que reveste essa parte aqui de cima do nariz e que está muito próximo aqui, ó, à base do crânio, onde tem o nervo olfatório. Então, no caso dessas pessoas que evoluem com perda de olfato por conta do coronavírus, existe a lesão de algumas células que se localizam nessa região do nariz. Então, ele especificamente atacou essas células. E é claro, quando é feito o diagnóstico precoce e o tratamento precoce nesses casos, a chance de evolução melhor dessa pessoa, assim, em relação a restabelecer o olfato, é grande. Tá certo. Bom, outros fatores, ainda falando na perda de olfato, não só com relação à Covid, como você disse, também são responsáveis pela perda do olfato, seja ela permanente ou temporária. Quem tem rinite alérgica desde criança conhece bem, mas normalmente, né, Leon? Mas normalmente são situações muito pontuais. Estou na crise, tô naquele momento da crise, saiu da crise, beleza, a situação se normaliza. Sim. Mas existem inclusive traumas que podem trazer uma perda permanente do olfato, né? O traumatismo craniano. Trauma de base de crânio, porque fratura esse ossinho aqui, ó, tá vendo? Esse ossinho aqui chama lâmina cribiforme. É um osso cheio de furinho, cheio de buraquinho por onde passam os filetes do nervo do olfato. Aí então, é irreversível. Tem algumas situações que são irreversíveis e tem muitas que a gente consegue recuperar, porque ainda bem, a gente tem um sistema de neuroplasticidade aí que costuma funcionar bem também. Uma coisa substitui a outra. Doutora, diga, Leão. Queria fazer uma pergunta. E quando não volta o olfato, o que você faz? Então, tem casos assim que a gente vê na literatura de pessoas que passaram alguns anos sem olfato, mas recuperaram, mesmo depois de alguns anos. Né? Tem relato até, eu estava vendo, de uma médica, uma otorrino norte-americana, que ficou muito feliz com uma paciente dela que restabeleceu o olfato depois de 4 anos. Olha que legal, 4 anos sem olfato. Agora, tem algumas situações, sim, muito tristes, ainda bem que é a minoria, que não volta de jeito nenhum. E aí, o que faz? Aí não tem muito o que fazer. Não há, assim, uma coisa que possa implantar um olfato novo na pessoa. A gente não tem essa tecnologia. E pior ainda do que isso, são aquelas pessoas que têm percepções errôneas de odores. Então, às vezes é melhor você ficar sem olfato, por exemplo, do que ter um fenômeno que a gente chama de parosmia, que é ter um cheiro muito ruim o tempo todo te acompanhando. Que é o daltonismo. Pois é, exato, levado para outro sentido, né? Que horror. Até porque o olfato serve para a gente como um sinal de alerta para muitas coisas. É um dos nossos sentidos de defesa enquanto humanos, né? É muito importante. E para alimentação mesmo. Você imagina uma pessoa, um paciente que reclama para você, olha, eu não sei a diferença entre tomar uma taça de vinho e um óleo velho. Não, isso deve ser horrível. Um arroz podre e uma comida saborosa. Exato, comida estragada, por exemplo. Se tem uma panela no fogo que está queimando, se o gás está vazando, são coisas que podem colocar a vida da gente em risco. Com certeza. E o olfato serve ali como esse alerta, né? Daqui a pouco tem um testezinho muito interessante que a doutora vai fazer comigo daqui a pouco, que é um dos testes que vocês fazem no consultório? Sim, a gente no consultório, isso já está, inclusive, sendo padronizado e já está estabelecido pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, que é um teste olfativo. A gente, no consultório, a gente vai seguindo o paciente através desses testes, onde a gente mensura a capacidade da pessoa perceber e discriminar o olfato. Tá bom.
Bora lá pro teste. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu não tô vendo quem é quem aqui, até porque eu nem enxergo de longe. Não, Como tá é que super funciona esse pequenininho. teste, doutora? Então, na verdade, no consultório é bem simples, né? Isso aqui é mais para demonstração. Aqui, e no consultório a gente tem alguns kitzinhos específicos, onde tem desde fitinhas adesivas até papel que você raspa e ele emite algum odor. Tá. E a gente raspa aquilo lá e coloca numa distância da narina do paciente, né? E vai medindo. Então, a gente sabe que tem uma distância, por exemplo, 13 centímetros seria a distância ideal para a pessoa perceber o olfato. Tá. Tem pessoas que... Claro, Tem que quanto botar maior a distância, melhor Melhor a olfato. capacidade da pessoa perceber o olfato. Sim. Quanto menor a distância, E pior. aí vocês E conseguem aí a saber... gente faz o quê? Tanto testa o tipo de odores, como também o quanto que a pessoa está sentindo esse odor, a distância, que ela consegue perceber esse odor. A gente anota isso no papel. Ah, porque a perda pode ser total, pode ser parcial também. Exatamente. Quando a pessoa tem perda total, claro que não dá para fazer todo esse teste, inclusive de discriminação do olfato. Ah. Né? Agora, quando a pessoa tem uma perda parcial, ela percebe, por exemplo, o odor de canela, mas ela não vai perceber o de café, ou ela vai perceber o de café só numa distância muito próxima do nariz e não vai perceber numa distância mais longa. E tem uma forma da gente monitorar, porque conforme essa pessoa vai evoluindo no tratamento, ela vai percebendo esse odor cada vez mais numa distância maior. E o tratamento consiste nisso, no treino? Exatamente. Ah. Então, dos pontos chaves no tratamento é o que a gente chama de estimulação olfativa, Tá. de treino do olfato, que é como se fosse uma reprogramação dessas células, Tá. né? Elas aprendem de novo a sentir Que os odores. legal. Vamos começar então? Vamos ver como é Vamos que lá. funciona? Enquanto isso eu vejo aqui também, se tem perguntas para você. Se o pessoal em casa está com dúvidas sobre esse assunto. Deixa eu ver aqui, ó. É o comentário que a gente fez agora, a pergunta da Rose aqui. Quem está com Covid pode estimular o cérebro cheirando cravo, canela, perfume, etc., com os olhos fechados? Isso ajuda? Pode e deve. Deve, né? É o tratamento precoce, como você falou. Regiane, eu vou Vamos te dar lá? um algodãozinho de cada vez. Você aproxima do seu nariz, tá? Fazer isso também. Eu tava Isso. pegando nas coisas ali. Exato. Aí você só apenas me diz o que cheiro é? que você está sentindo. Tem que tá? fazer isso, porque senão eu vou sentir só o cheiro do álcool. Eu acabei de fazer Aí eu isso falo, agora álcool gel. também. Tudo O que álcool, é isso? né? Álcool gel é o nosso perfume, né, ultimamente. Nem me fala, viu? É o cheiro que a gente tá mais sentindo ultimamente. Tudo cheira álcool gel ultimamente. Mas qual a distância que eu ponho, então? Você pode colocar assim na altura do queixo, isso. E aí aproximando aos pouquinhos. Gente, quem é você? Pode ir aproximando aos pouquinhos. Hortelã? Aumenta? Acertou. É por Acertei? aí, é pasta de dente. Pasta de dente? Ah! Nossa, hortelã aumenta, então. Que bom, mas você teve que chegar meio perto. Isso aqui, isso aqui eu tenho que ler aqui, sabe? A gente vai chegando nos 50. Ah, eu já tô igual. Eu tô com a síndrome do braço curto, assim, eu vou aproximando. Exato. Minha casa, por exemplo, eu tenho pouquíssimo olfato. Agora, minha filha, as outras pessoas têm muito olfato, sentem cheiro de longe. Boa pergunta, Leão. É. Tem pessoas que têm capacidade de sentir mais cheiro que outras? Tem. Tem pessoas que têm capacidade de sentir mais cheiro, assim como tem pessoas que têm a capacidade de ouvir melhor, Isso. né? Geralmente esses para música, né? Eles vão super bem, discernir notas musicais. Eu tenho colegas músicos que entram num concerto e falam: "Nossa, isso aqui tá em si maior, não tá tão legal, não tá tão afinado." E a gente, hein? O que você tá ouvindo? Muito bom. Mais um aqui, gente. Vamos lá. Isso é baunilha? Acertou! Ei, baunilha é uma das coisas que eu mais gosto, gente. Delícia. É uma brincadeirinha gostosa, brincadeira né? legal. Eu falo eu costumo até brincar no meu consultório, eu falo, gente, nem todo exame em consultório médico é ruim, né? Esse é até que meio divertido, não é? Aquela história da gente ter que neutralizar um cheiro do outro quando a gente está fazendo teste de perfume, essas coisas, cheiro no café, vale isso, Vale. é verdade? Vale sim, vale. Porque a gente começa a confundir, né, depois de um tempo sentindo. Vale, é por isso que a indústria de perfume, inclusive, eles têm, até né, sommelier, quem degusta vinho, tem o café que a pessoa vai. A Rô falou que eu tô perde um roubando, tempinho. porque eu tô sentindo o cheiro muito perto, mas de longe não tá dando nada. Vou até conversar com a doutora depois. Isso é um problema, doutora? Não, Já não fico preocupada. necessariamente. Não é problema, é rinite mesmo. Aqui Ó, é. esse eu tô sentindo daqui, ó. Já de longe já tá.
Que seria? Nossa, que seria o quê? Tem um pouco da baunilha também aqui? Tem. Eu tô sentindo só a baunilha. Tem um pouco da baunilha, um pouco... É que esse seria um café, mas é um café assim mais caramelizado. Nossa, não tô percebendo muito o café. Agora que você falou, parece que vem, né? A imagem do café já traz o cheiro, mas eu senti só a baunilha. Exatamente. Nossa, que gostoso esse. Aliás, é bom. É aquele cafezinho. Parece muito café bom. Gourmet, né, Regiane? Para quem tem bastante memória olfativa, isso ajuda bastante no tratamento? Ajuda. É? Ajuda, sem sombra de dúvida. Até foi bom você ter colocado isso, Regiane. As pessoas que estimulam mais o olfato, as pessoas que associam olfato com alimento, né, e tudo, elas conseguem perceber mais. Caramba, quem é você? Laranja? Quase. Tangerina. Tem um cheiro cítrico aqui. Tangerina. Ah, é prima, vai. É prima, não. Quer ganhar de qualquer jeito. Não pode considerar um errado. Mas é um aí, cheiro né? cítrico, né? É. Isso veio Exato. forte. Exato. Que gostoso. Ai, as essências são muito boas, né? Tudo óleo essencial que você trouxe? É tudo óleo essencial. Que foi, Leão? Adoro também, adoro. Eu tô rindo com a Cília, quer dizer, O quê? ela nunca pensou que ela fosse sentir inveja de alguém sentir cheiro. A Rô tá assim, né, tadinha? É. A Rô tá sem paladar e sem olfato, né? É. Não tá sentindo. Aliás, doutora, tem relação essa coisa do olfato com a audição? Do olfato com a audição? Não tem relação, não necessariamente. Mas eu zerei. esse é mais fácil. É mais fácil? É. Gente, zerei Acho que é nessa por isso prova. que você zerou, porque é álcool. Se a sua mão já tá com cheiro de álcool, Zerei nessa prova, com certeza, gente. porque a sua mão já É o tá com esse álcool. cheiro, então pra você já tá. É mesmo. Com um cheiro alcoólico, mas eu tava procurando alguém, assim, tipo, alguma coisa perfumada. Esse aqui, Esse é o último? pois é. Esse aqui não tá bom, não. Esse não é muito gostoso, não. O que é? Será? Vinagre. Ah, tá explicado, gente. Não sou fã de vinagre, não. É isso aí, ó. Mas errei também. E essa é a brincadeirinha que a gente faz interessante no consultório isso. e para o paciente fazer em casa também. Não é tão difícil. É claro que em casa a gente ensina a estimulação olfativa, tem algumas pegadinhas, assim, algumas substâncias que a gente dá, horários para cheirar, os potinhos que a pessoa vai usar. Esse é canela. Canela. Esse é canela. Bem Acertou. gostoso. Tá bem pertinho, mas esse dava pra sentir até de longe. Então, quando for fazer esse teste em casa, é até legal deixar essa dica pras pessoas, porque peça pra alguém fazer isso pra você. Senão é óbvio, você vai saber o que é, na hora de embaralhar ali não vai funcionar. É que é diferente. Em casa é para fazer estimulação mesmo. É estimulação e não teste. Não é o teste. Tá. Aí é para estimular o olfato. Nossa, olha a Leda dizendo aqui que ela nunca sentiu o cheiro. Diz que o pai dela era igual. Tem alguma questão genética envolvida aí? Pode ter, mas aí precisa ver se ela nunca sentiu cheiro de nada ou se ela sente menos cheiro, assim. Se Tá. ela tem uma percepção menor. Tá. Mas pode ter uma questão genética, até anatômica, né? Algum probleminha anatômico que impede as moléculas de chegarem aqui no teto do nariz. Você imagina que o ar ele faz esse trajeto aqui e o cheiro ele tem que chegar aqui para cima. Tá. São moléculas voláteis. As moléculas do odor, elas sobem. Ainda falando sobre questões anatômicas, o aqui. desvio de septo também Também. dificulta? Também dificulta. Ah, Pólipo mas nasal. aí tem solução, né? Com Cirúrgica, certeza. mas tem, Sim. né? Com Legal, certeza. gente, que assunto fascinante, né, Legal, gente? né? Interessantíssimo, né? É como você falou, assim como algumas pessoas têm mais capacidade de ouvir ou de sentir sabores e tal, o cheiro é a mesma coisa, né? Em casa Exatamente. a gente brinca que é todo mundo perdigueiro lá, que a gente sente cheiro assim à distância. Na gestação, então, a gente fica... Nossa, é verdade. Que é uma beleza, né? É uma Sente cheiro de percepção, assim, fica... Até por isso que dá enjoo, né? Muitas aguçado. vezes. A gente chega na cozinha e fala, nossa, Uau. não tá dando esse cheiro. Desodorante do marido. Não vou comer mais. É muito interessante. Doutora Ieda, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Que bom ter você aqui, viu? É muito legal. Programa, assim, de caráter informativo tão importante. Sensacional. Tá? Então, para fazer contato com a doutora Ieda Milas, que é otorrinolaringologista, clínica e cirúrgica, você pode acessar o site www.iedamilas.com.br, tá bom? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima, Tudo de viu? bom. Muito Saúde. bom.